sobre essa questão de tentar atingir a liberdade ou independência financeira, não importa como. Qual que vocês acham que é o primeiro passo pensando nos nossos ouvintes que muitas vezes nem começaram a investir? Talvez até estejam saindo do negativo, né? Tem gente que faz dívida. Pesado, né? Exato. Não, mas eu posso dizer, acho que o primeiro passo eu acho que seria o incômodo, tá? Por que o incômodo? Como vocês sabem, toda vez que eu venho aqui, a gente acaba falando um pouquinho de dieta, né? Você que tá pressionado por isso. Eu tô pressionado. É que eu não tô perto de você, Malu. Você fica falando todo... A Malu é uma pressão. Tô pressionado. A Malu é uma pressão. Meu Deus, não põe a Malu na minha cabeça. Vou lá na casa dele fazer ele comer direito. Presença de pressão, Eu né? fico pressionado. Aí, assim, quando a gente fala de dieta, uma coisa apareceu pra mim esses dias, né? Eu tô incomodado. Eu preciso mudar. Isso é nítido, porque se você tá sempre falando disso, é Exato. porque você está incomodado, de fato. Só que Você falou isso é nítido, eu pensei, o que ela vai falar? é nítido isso. Falei, caraca. Porra, calma aí. Fiquei um pouco tensa. Quando esse podcast sair, as coisas já mudaram. Olha só. Aí, já faz um corte disso, Rael. É nítido. Por isso tá o título assim. Que sacanagem, eu sempre vi. Assim, existe uma reflexão recente que eu fiz, que era sobre o que seria da nossa vida sem o incômodo, né? Porque imagina o que seria do mundo se você ficasse doente, mas você não sentisse dor, por exemplo, né? Então, o que seria da doença se você não tivesse nenhum tipo de aviso que você está doente? Você provavelmente iria morrer, não é? Porque você não foi avisado. O que aconteceria com sua mão num fogo perto da churrasqueira se você não sentisse esse calor, né? Você seria queimado. Então, o que seria da gente se a gente não se sentisse incomodado com alguma coisa a ponto de querer mudar? Então, o corpo, eu acho que tem um pouco disso também. Eu estou me sentindo incomodado, logo eu preciso mudar logo, porque é um aviso do meu corpo de que alguma coisa está errada. E nos negócios também acontece, né? De repente, putz, tem alguma coisa errada com o time, tem alguma coisa acontecendo. É o incômodo te dizendo que alguma coisa precisa mudar porque tem algum risco iminente. Que seja por causa da sua intuição, ou seja por causa da sua percepção realista, algo está acontecendo. Então, quando a gente fala de a primeira coisa em busca da liberdade financeira, primeiro, alguma coisa precisa te incomodar, porque ela não é óbvia para as pessoas. Primeiro, porque a maioria das pessoas nem sabe o que é. A minoria das pessoas, de fato, tem vontade de buscar atingir isso. E algumas outras acham que é impossível você chegar lá. Então, se você não se sentir incomodado de não ter a liberdade financeira, como que você vai buscar um caminho para chegar lá? Então, o primeiro passo para mim é o incômodo. E a partir desse incômodo, eu acho que você precisa criar um plano, assim. E pra mim, isso fez muita diferença na minha vida particular. Tem a ver com você ter algum múltiplo do seu custo mensal investido de forma extremamente conservadora. E eu gosto do número 3 aí, pelo menos 3 vezes. Então, o que eu sempre incentivo as pessoas... Algum motivo místico? Porque a gente tem um quadro aqui sobre isso. Liberal. Somos, já ouvi dizer, somos 3 irmãos, lá em casa, brincadeira. Porque Jesus. Porque Jesus. Na verdade, pra mim tem muito a ver com... Se você tem só uma vez o seu custo mensal guardado, aquilo te dá uma baita de uma incerteza. Assim, eu acho que eu aplico muito o que aconteceu na minha vida. Quando eu comecei a sentir que eu podia fazer o que eu quisesse, a partir do momento que eu tinha umas 3 vezes o meu custo mensal guardado. E aí eu falo para as pessoas fazerem isso. Calcula, coloca no papel mesmo. Não é para ficar, não precisa pôr o cafezinho ali necessariamente, tal, não vai ser isso, mas coloca aqueles custos principais, aqueles que você teria no mês. Se hoje caiu o mundo, fiquei desempregado. O que eu gastaria num mês? É claro que num mês desse eu não sairia... Eu sempre falo, não corta o Netflix, porque senão você vai entrar em depressão e não vai nem fazer nada. Virou custo essencial. Não corta o Spotify, porque você precisa ouvir os sócios na sua Spotify... depressão. Não, mas você pode assistir os Tem sócios uns outros bons sem aí assinar, também, tá? Tem uns outros bons aí também que dá pra ouvir. Perfeito. Mas coloca ali os custos mensais básicos mas, mesmo. viu, gente? Não precisa assinar o Spotify pra poder ter sem o anúncio. A galera acha que tem que pagar, né? Não. É de graça. É de graça. É de graça. Pra então podcast tá bom. não tem Inclusive, anúncio se no você meio. estiver no YouTube e quiser sabia. ouvir em segundo plano, se colocar pra tocar, mesmo se você não estiver interessado, só pra dar audiência pra gente, pode E deixar fica tocando. até o final, assim. Que isso. Até o final é o mínimo que a gente espera de Com você. todos aquelas. os computadores da casa ligados. Não é que a gente quer muito engajamento, retenção. Bota Primo Cash em um, sócios no outro, JJ em outro, e a gente E vai o site assim. da Speech no outro. Olha lá. Mas enfim, aí você coloca, planilha aquilo rapidinho, multiplica por 3 e investe. E isso aqui não é pra botar Mas em isso é o bolsa. custo não mensal, é pra, é isso? É o seu custo.
E não, assim, não é pra pôr em cripto isso, não é pra pôr, não, investe é título do Tesouro Selic mesmo, aquela coisa bem conservadora. Você tá pensando na reserva de emergência, então seria o primeiro passo pra você. Pra mim é isso. Assim, tem gente que gosta de fazer ela maior, assim, ela seria entre 3 e 12 vezes o seu custo mensal, mas acho que 3 vezes te dá aquela tranquilidade de caiu o mundo, você para, pensa, o que eu vou fazer, você tem 3 meses ali pra se reorganizar. Não digo que esse é o seu único investimento, mas pra começar, pra mim, tem que ser isso. Porque aí você vai se sentir segura pra dizer não porque não é legal pra você, pra sair de um relacionamento ruim, pra poder sair de um trabalho ruim. Pra mim é o primeiro passo. E é claro que você não vai começar com 3, você vai construir um plano. Quanto eu posso pôr por mês até chegar nos 3? Mas sabe que tem uma coisa que mudou na pandemia pra mim, assim. Porque eu tinha na cabeça algo parecido com isso também. Pode ter de 3 até a 6 ali eu tinha na pandemia. E eu fiquei muito assustado com o que aconteceu na pandemia. Porque, putz, há tanto tempo, né? A gente falava, 6 meses de custo mensal, não sei o que lá. E a gente ficava pensando, a pandemia tinha acabado de começar, né? Vai durar 1 mês, vai durar 2 meses. Olha, por isso você tem que ter um fundo de emergência e tal. Aí, de repente, o negócio durou mais de 1 ano. 1 ano e meio. Tá durando. Eu falei, cara... Aí uma coisa que mudou pra mim foi... Porque acho que 3 meses te deixa super confortável, né? Mas pra mim, eu trouxe isso pra um outro nível pra mim. Eu gosto muito de me sentir seguro, assim, ultra seguro, talvez, sei lá. Então, na minha cabeça, eu mudei esse de 3 pra 12, sabe? Eu acho que eu fiquei meio traumatizado com a pandemia. Eu falei, cara, imagina se a pandemia acontece de novo, é uma coisa mais longa. Aí eu acabei alongando um pouquinho mais, sabe? Mas eu concordo perfeitamente, você tem que ter outros investimentos. Só que como hoje o juro tá muito baixo e essa reserva de emergência pra mim, eu não topo CDB, eu não topo fundo de crédito, é assim, título Tesouro Selic. Mas aí, Luciana, sabe? Por exemplo, você não topa o CDB, mesmo com o Tesouro Selic sofrendo com aquele deságio? E pra mim tá tudo bem, porque eu sei que o governo tem a maquininha de dinheiro, assim, o que ele vai fazer é imprimir mais, se precisar pra me pagar, vai dar inflação e tal, mas o meu ele vai pagar. Eu já vi Explica banco grande pro povo quebrando. O que é o Tesouro Selic? Vamos voltar nessa questão do deságio antes, né? Por que eu perguntei pra Luciana? Ela falou da reserva de emergência, 3 meses, o Thiago já puxou pra 12. Eu sempre falei em 6. Eu sempre falei em 6, mas é ótimo começar com 3, até porque a gente sempre fala isso. 6 meses, 6 meses, 6 meses. Né? Tipo assim. Exatamente. Acho que o primeiro passo é você começar. Até porque se você for esperar realmente, olha, finalizar essa fase e ter 6 meses do seu custo de vida, que pra muitos é igual a renda, né? Porque o cara gasta tudo que ganha. Vamos supor que você poupe 10% do que você ganha ao mês. Então, com 1 mês você tem 10% lá, com 10 meses você tem 1 vez o seu custo de vida ou sua renda. Pra você ter 6, são 60 meses, são 5 anos. Então, nesse caso, já são 2 anos e meio montando a reserva. Só que, como você falou, é uma reserva que vai render muito pouco. Porque hoje a gente tem uma Selic que acabou de ser elevada aí em 0,75. Ela tá em 4,25, mas a inflação tá em 8. Então, na verdade, você tá deixando um dinheiro lá que, apesar de nominalmente estar aumentando em termos reais, ele tá perdendo poder de compra. Só que a minha pergunta foi da seguinte maneira. Os títulos do Tesouro, eles têm uma variação de preço. E o Tesouro Selic, ele tem tido uma variação para baixo em alguns momentos. O preço dele tem caído por conta de movimentos aí numa parte pré-fixada. A gente vai ficar muito complexo isso, né? Mas ele tá caindo um pouquinho de preço. É por isso que eu perguntei pra Luciana, será que vale a pena deixar no Tesouro Selic? Você não prefere correr o risco de um CDB de um bom banco, tipo um Itaú da vida, que hoje paga 100% do CDI, que é quase igual a Selic? Então, na verdade, até pra quando eu for, eu não quero que a pessoa tenha só 3 meses de reserva de emergência. Pra mim, aqueles 3 meses tem que ser título público do Tesouro Selic. Só que quando eu passo dos 3, aí eu já topo crédito, eu já topo outras coisas. Por quê? Porque eu já vi banco grande quebrando lá fora, por mais que tenha proteção de fundo garantidor de crédito, até liberar esse dinheiro. Eu tô falando da reserva de emergência, o dinheiro que eu quero na minha mão a hora que for. E eu que é um lugar onde você consegue tirar em qualquer momento, rapidamente, né? Rapidamente. E ainda prefiro fazer via fundo, óbvio, né? Porque eu amo fundos de investimento, mas não só por isso. Porque tem fundo taxa zero hoje em várias corretoras que investem só em título do Tesouro Selic, que o resgate é no mesmo dia. O Tesouro Direto, o resgate é no dia seguinte. Então, pra mim, você resolve esse medo quando você tem esses serviços, você se sente livre. E aí, o que acontece? Nesses 3 meses, eu tenho tempo também de ir atrás do meu crédito privado, do meu, né, do CDB ou do fundo de crédito, no caso que eu invisto, dá tempo de eu pedir resgate, porque eu também gosto de fundos de crédito privado mais longos, para 45 dias. Ô, Lu, deixa eu te perguntar, porque assim, se for que você prefere investir via fundo, né? E tem uma coisa que, sem querer ficar muito técnico aqui, mas que eu acho que é muito boa sacada investir via fundo, em título, é porque as pessoas acham que Tesouro Direto é só uma única coisa, né? Mas assim, o Tesouro Direto é uma plataforma para você acessar os títulos públicos. E basicamente tem 2 tipos de títulos públicos, né? Você tem aquele que você compra via Tesouro Direto e aquele que as corretoras ou as tesourarias dos bancos compram
via os leilões. Né? Tanto é que são custodiados em lugares diferentes, inclusive. Então, assim, quando você compra via fundo, você acaba tendo menos spread muitas vezes, né? E algumas taxas um pouco diferentes, né? Eu já fiz várias simulações. As pessoas têm esse fetiche do Tesouro Direto, né? Que é para a pessoa física. Assim, né? Sem querer apontar o dedo para algo que é zero para a pessoa física, mas já apontando. Gente, você entra lá dentro, há um monte de título, com um monte de nome esquisito. Tem 10 hoje aqui na plataforma sendo oferecidos. Exato, eu acho que... Eu mesmo não entendo muito. Pois desse daí. E olha que você é quase economista, segundo Quase Thales Gomes. economista. Vocês veem que, né? Complicado. Eu acho que o fundo é uma forma muito prática para você investir nisso, né? E assim, pra mim, esses 3 meses, gente, eles dão uma segurança. É porque tem que explicar pra galera, o fundo é como se fosse um compilado de vários desses Não, depende de juntos. como o fundo vai funcionar, não Tá necessariamente. vendo? Eu não sei direito. Não, mas o fundo, eu costumo falar que o fundo é tipo uma vaquinha, né? Então é todo mundo se juntando pra pagar um gestor profissional, né? Sim. Um profissional. Aí o cara decide pra onde vai o Ele dinheiro. que vai montar. Exatamente, perfeito. E aí ele que monta lá e compra tudo. Então nesse fundo que eu tô falando, ele tem por mandato, por regra, tá lá escrito, ele só pode comprar título do Mas Tesouro manda uns Selic. fundos aí, Lu. Recomenda aí pra gente, Ué, pô. recomendo. Vocês querem Vai pra ter que quê? assinar Speed, pô. Dá umas dicas aí. Dá a né? dica pro pessoal. Mas tem cupom de desconto, boludinhos 10. Ah, mano, Não, não sério. tem. Ó, posso falar um aqui para um prazo de 3... E sempre bom deixar claro que eu não sou comissionada por fundo nenhum. Ninguém paga nada aqui pra mim, não. Eu só falo de fundo bom. Boa. Mas nem se fundo- oferecer uma boa grana? Nem assim? Nem assim. Pô. Olha, vou te falar, a independência aqui é na alma. Mas eles tentam, né? Obviamente. Então, tem um fundo que vai abrir em agosto, que é o Multimercados, muito legal, mas isso não é para reserva de emergência, que é o Ibiúna. São 2 ex-diretores de política monetária do Banco Central que tocam, o Mário Toros e Rodrigo Azevedo. Toda vez que abre é uma correria. E vai abrir em agosto, só vai ficar aberto até o comecinho de setembro. Eles anunciaram recentemente e baita oportunidade legal, mas é para um dinheiro para mais de 3 anos. Mas isso não é pro fundo de emergência, né? Não, não. Eles operam política monetária no mundo inteiro. É um fundo para comprar e esquecer, carregar e tal. Mas é outra coisa. Mas Vocês dá pra pediram uma atingir recomendação, eu dei. Dá pra atingir a liberdade financeira? Colocando uns 300 reais? Eu não aí? coloco. Não, 300 reais. Uma vez Essas só, são as né? perguntas, né, que as pessoas fazem. A gente abriu aqui, ó, abriu uma caixinha no Instagram pra pegar perguntas da audiência. E tem pergunta assim, né? 300 Se eu reais. colocar Tem. um salário mínimo, em quanto tempo vou ter O 1 pessoal milhão? acha que é milagre, né? Não, Gente, eu costumo, não. eu costumo responder essa assim: tráfico de drogas funciona bem pra esse tipo de coisa. A Malu Nem tem uma isso. opinião parecida. Nem isso funciona. Aquelas com experiência própria. Nem isso, né, Aquela amor? vez que ela foi Mentira. presa, que ela aprendeu como exato. foi. Ah, entendi.